E aí, galera? É uma satisfação estar aqui com vocês novamente para mais uma videoaula. E o tema desta nossa videoaula de hoje vai ser as lentes esféricas. Como vocês podem ver aqui, nós temos alguns aparelhos, né? O óculos, uma luneta e aqui alguns tipos de lentes que a gente vai estudar nesta videoaula. Primeiramente, o que são lentes esféricas? São sistemas ópticos constituídos de dois dióptros, ou seja, dois meios homogêneos e transparentes, do quais um é necessariamente esférico e o outro até pode ser esférico ou pode também ser plano, né? Essa lentezinha que vocês estão vendo aqui, né? São as lentes esféricas. Quanto ao formato das lentes, a gente geralmente separa em dois grupos: lentes de bordas finas e lentes de bordas grossas. Então aqui, ó, é só olhar aqui a bordinha dela, ó, é um biquinho, aqui é um biquinho, aqui é um biquinho. Aqui já não, ó, aqui a borda é bem espessa. Então, lentes de bordas finas em cima e lentes de bordas grossas embaixo. Aqui nós temos os nomes de cada uma delas. Percebam que as lentes de bordas finas, todas elas terminam com convexa. Então, biconvexa, côncavo convexa, plano convexa. Então, bicôncava, convexo côncava, plano côncava. Certo, galera? Ó, o nome, gente, não é o principal objetivo aqui nos estudos da lente. O mais interessante é a gente prestar atenção que nós teremos formatos de bordas finas e formatos de bordas grossas. Adiante a gente vai perceber o que isso nos auxilia na resolução dos exercícios. Para facilitar a nossa vida ao desenharmos as lentes, a gente vai trocar aqueles modelos lá por esta representação. Então aqui são lentes de bordas finas e aqui são lentes de bordas grossas. Sempre que virem esta representação, já sabem do tipo de lente estamos tratando. Quanto ao comportamento óptico da lente, gente, a gente vai ter duas situações. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o ar e o vidro. Então, nessa situação, todo raio de luz que atravessar uma lente de borda fina, ela vai acabar convergindo para um único ponto no outro lado da lente. Esta situação que nós temos aqui, ó, nós temos também o ar e aqui também o vidro. Aqui, quando a luz atravessar a lente, ela não irá convergir, ela irá divergir. E se nós prolongarmos os raios que atravessaram a lente, eles vão se cruzar aqui atrás. Então, lentes convergentes e lentes divergentes. Esses pontos onde a luz ela converge ou ela está divergindo, né? Tem nomes específicos que a gente vai ver adiante. E um segundo caso, agora o índice da lente é menor do que o do meio. Esse aqui é um caso mais raro de acontecer. A gente não está falando de óculos aqui. Aqui seria uma lente imersa dentro de um líquido, por exemplo, né? Dentro da glicerina, o vidro aqui. E aí a gente poderia ter situações como essa. Mas não é o nosso caso do dia a dia. Eu vou apresentar porque existe essa situação, gente. Mas nós vamos nos apegar à situação número 1, tá? Então, nesse caso, as lentes de bordas finas, elas vão divergir. E as lentes de bordas grossas, elas vão convergir para esse único ponto. Então, aí o comportamento óptico da lente é ao contrário. Volto então ao slide anterior para destacar que nós vamos trabalhar com esta situação na maioria dos casos. Então, eu faço esse destaque aqui no slide número 7, tá? Casos gerais são esses aqui, onde o índice da lente é maior do que o índice de refração do meio. Como eu falei anteriormente, as lentes de bordas finas estão aqui representadas,
as lentes de bordas grossas estão aqui representadas. Esses aqui são os elementos geométricos de uma lente esférica. Uma lente esférica, então, tem um eixo aqui cortando a lente, chamado eixo principal, bem na metade dela. Este ponto aqui é chamado centro óptico da lente, está aqui, ó, o O. Aqui nas lentes, a gente vai ter dois tipos de focos e dois tipos de centro de curvatura, que não terão mais agora esse nome, centro de curvatura, a gente vai chamar antiprincipal, tá? Então, tem o foco com a letra O, que significa foco objeto. Tem o foco com a letra I, que significa foco imagem. E o A, então, é o antiprincipal objeto e o antiprincipal imagem. Aqui na lente divergente, pessoal, é a mesma coisa, tá? Só que vocês devem perceber que está invertendo aqui a posição entre o foco objeto e o foco imagem e o antiprincipal objeto e o antiprincipal imagem. Então, pessoal, agora a gente vai ver os raios notáveis aqui nas lentes esféricas. Tal como nós já vimos os raios notáveis lá nos espelhos esféricos. É fundamental a gente conhecer como se comporta a lente quando ela é atravessada pela luz, por isso são chamados de raios notáveis, para que a gente entenda como é a formação da imagem por uma lente. Então, nós vamos ter aqui três raios notáveis. O primeiro raio notável diz o seguinte: todo raio de luz que incide na lente paralelamente ao eixo principal refrata-se passando pelo foco imagem ou em sua direção. Então, primeira coisa, o eixo principal é essa linha aqui, né, gente? Vamos botar aqui, ó, EP, que não estava no slide. Então, todo raio de luz que incide na lente paralelamente. Então, vamos pensar assim, ó, a luz está vindo da esquerda para a direita. O que vai acontecer com ela? Ela vai passar pela lente, porque está dizendo que está refratando, e ao passar pela lente, ela vai ir em direção ao foco imagem. Está aqui o nosso foco imagem. A luz vai vir para cá, ó. Se nós tivéssemos um raio de luz vindo aqui pelo lado de baixo do eixo principal, também paralelamente, a luz ela vai atravessar a lente e vai em direção ao foco imagem. Está aqui, ó. Como seria na lente divergente? Olha, a luz ela está vindo da esquerda, então ela vai atingir a lente e aí ela vai passar em direção ao foco imagem. Opa, agora o foco imagem não está aqui desse lado, ele está aqui. Então significa que nós devemos botar a nossa régua assim, gente, ó, nesta orientação, tá? Então, vamos botar a régua, vamos fazer um pontilhadinho aqui, ó, só para dizer que a nossa régua estava aqui. E a luz aqui, ela vai nessa direção aqui, né? Então, está aí o nosso raio. Se o raio vier paralelamente ao eixo principal, mas pelo lado de baixo, ele vai fazer esse caminho aqui, ó, pontilhadinho, ele vai vir para cá. Então, aqui é uma luz que vai convergir, porque é uma lente de borda fina, e aqui é uma luz que vai divergir, porque é uma lente de borda grossa. Vou limpar o slide para ficar bonitinho aqui para vocês, tá? Olha aqui, ó. Convergiu e aqui divergiu. Preste atenção que a gente fez o pontilhadinho aqui do raio refratado, tá? O nosso segundo raio notável, ele diz o seguinte: todo raio que incide por uma direção que passa pelo foco principal objeto, refrata-se paralelamente ao eixo principal da lente. Então, novamente, a luz está vindo da esquerda. Ela vai passar pelo foco principal objeto. Está aqui o nosso foco principal objeto. Então, a luz ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Vai passar pelo foco objeto, tá? E aí, ao passar pelo foco objeto,
ela vai refratar-se de que maneira? Paralelamente ao eixo principal. Tá aqui, ó, paralelo. Então vai ser assim, ó. Tá? O nosso eixo principal é essa linha aqui, tá? Que é o EP, ó. Então está aqui o primeiro raio. Vamos pensar num raio que vem de baixo para cima. Um raio que vem de baixo para cima, chega na lente e ele atravessa paralelamente. Claro, né, gente? Aqui a minha linha não está retinha porque eu estou fazendo com o mouse, né? Aqui no espelho divergente, como seria? O foco objeto está aqui, a luz está vindo da esquerda, ela teria que vir em direção a esse foco objeto aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, a luz parte daqui, ó. Ela vai ter que vir para cá. Eu boto a régua aqui, então eu traço um feixe de luz aqui na direção do foco objeto. Bom, a luz que vai na direção do foco objeto, ela refrata paralelamente ao eixo principal. E aqui a mesma coisa, ó, a luz estaria indo em direção ao foco objeto, e aí ela refrata passando de forma paralelamente ao eixo principal. Novamente, vou apagar isso aqui para ficar bonitinho, tá, galera? Olha aqui, ó, o desenho bem bonitinho, né? E aqui na lente divergente. Ó, bem desenhadinho, tá, gente? E o terceiro e último raio notável, gente, diz assim: todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro óptico da lente não sofre desvio ao atravessar a lente. Bom, esse é fácil. O centro óptico da lente está aqui, ó, tanto da convergente quanto da divergente. Então, se o raio passa pelo centro óptico e não sofre desvio, é só fazer isso aqui, ó. Um raio que veio por cima e um raio que veio por baixo, passou reto, tá? E aqui na lente divergente é a mesma coisa. Então, esse é o mais simples de ser desenhado. E a partir de agora, pessoal, nós vamos ver como é que são formadas as imagens por uma lente convergente, tá? Então, é uma lente de borda fina aqui, tá? Nós vamos ter 5 situações distintas. Primeiro, nós vamos pensar assim, ó, nós temos aqui o nosso objeto. Ele está atrás do anteprincipal objeto. Esta é a primeira situação. Nas demais situações, nós vamos colocar esse objeto aqui em cima, depois nós vamos colocar o objeto aqui entre o anteprincipal objeto e o foco, depois nós vamos botar a setinha aqui em cima do foco objeto, e depois nós vamos botar a setinha aqui, tá? Então, nós vamos colocar a seta em 5 situações, tá? Eu vou pintar de vermelho aqui para vocês saberem aonde a gente vai considerar aqui os próximos casos. Bom, para que a gente saiba como é a formação da imagem, a gente precisa lembrar daqueles raios notáveis. Então, o primeiro raio notável dizia o seguinte: toda luz que for paralela ao eixo principal, ela vai atravessar a lente e vai convergir em direção ao foco imagem. Então, está aqui o meu primeiro raio de luz. E o segundo raio de luz seria todo raio que vai em direção ao foco objeto, ele atravessa a lente e continua paralelamente ao eixo principal. E o terceiro diz assim, que todo raio de luz que vai pelo centro óptico, ele atravessa a lente sem sofrer desvio. Gente, olha aqui o que está acontecendo. Todos os raios estão se cruzando aqui nesse pontinho. Eu vou apagar isso aqui para ficar bonitinho aqui no meu slide. Olha aqui, então. Todos os raios convergiram aqui nesse ponto, ó. Significa que esse pontinho é a ponta da nossa seta. O início da seta está grudado no eixo principal. Então, eu consigo saber que a seta vai estar aqui nessa posição de ponta cabeça. Então, eu posso dizer, gente, que essa imagem aqui é uma imagem real. Por que é real? Porque são os raios refratados
que estão se cruzando. Então, vou botar aqui, ó, RR. Os raios refratados estão se cruzando. É uma imagem real. Essa imagem ela está de ponta cabeça em relação ao objeto. Então, ela é uma imagem invertida. E essa imagem, o tamanho dela aqui, ó, é menor do que o tamanho do objeto. Então, ela é uma imagem reduzida. Está aqui o primeiro caso, então, imagem real, invertida e reduzida. Vamos ao segundo caso. Eu coloco agora o objeto em cima do anteprincipal. Vamos lá, todo raio de luz que vem paralelo refrata passando pelo foco imagem. Agora, todo raio de luz que vem pelo centro óptico da lente atravessa e não sofre desvio. O terceiro raio vem pelo foco objeto, atravessa a lente e continua paralelamente ao eixo principal. Então, gente, esses raios eles se cruzam e se vocês olharem vai se cruzar bem aqui abaixo do anteprincipal imagem. Então, nós vamos ter aqui uma imagem também invertida. Aqui é o raio refratado. Este também é o raio refratado e esse também é o raio refratado. De tal forma que são eles que se cruzam, portanto, nós temos uma imagem real. E a imagem, ela tem, né, além de ser invertida, ela tem o tamanho igual ao objeto. Então, está aqui. Este é um caso onde a imagem vai ser real, invertida e igual. O terceiro caso, então, a gente está colocando o objeto entre o anteprincipal e o foco. Bom, vamos lá, os nossos raios notáveis. A luz vem paralela, atravessa pelo foco imagem. A luz vem pelo centro óptico e atravessa. A luz vem pelo foco objeto, atravessa paralelamente ao eixo principal. Está aqui o nosso eixo principal, né? Bom, aonde está a imagem? A imagem está aqui, gente, ó, onde os raios refratados, eles se cruzam. E aí, quais são as características dessa imagem? Olha, ela está de ponta cabeça, então ela é invertida, tá? Invertida. Ela é maior, né, em relação ao objeto. E ela é obtida pelo cruzamento dos raios refratados. Então, ela é uma imagem real, tá? Então, a conclusão nossa é que esta imagem é real, invertida e ampliada. O quarto caso, o objeto está bem em cima do foco objeto. A luz que vem paralela atravessa a lente pelo foco imagem. Então, aqui o nosso raio refratado. O segundo caso, a luz que vem pelo centro óptico atravessa sem sofrer desvio. O que a gente consegue já perceber aqui? Tá, gente? Que esses dois raios, eles jamais vão se cruzar. Então, nós não temos imagem formada por essa lente. Ok? Quinto e último caso. Objeto colocado entre o foco e o centro óptico da lente. Então, vamos lá. Primeiro raio, paralelo, atravessa a lente, passa pelo foco imagem. Aqui é o nosso raio refratado. O segundo, o raio vem pelo centro óptico da lente. Certo, galera? E agora, vocês devem perceber que esse raio refratado e esse outro jamais vão se cruzar. Mas se nós prolongarmos o raio refratado vermelho e o raio refratado azul, nós vamos ver que esses raios prolongados aqui, ó, vão se cruzar lá atrás. Então, aqui é o prolongamento do raio refratado. Quando a imagem é formada pelo prolongamento do raio refratado, a gente vai dizer que essa imagem ela é uma imagem virtual, tá? E além dela ser virtual, vocês podem olhar, ela é maior do que o objeto.
tá? Então, escrever aqui, ó, maior. E ela está na mesma orientação aqui. Os dois estão de pé, tá? Então, ela é uma imagem que a gente não diz que é invertida, mas sim uma imagem direita. Então, aqui embaixo eu escrevo bonitinho para vocês, ó. Essa imagem ela é virtual, direita e ampliada. Ok, galera? Bom, fechamos os 5 casos da lente convergente. Para a lente divergente, como o anteprincipal objeto e o foco objeto estão do lado contrário da lente, não faz sentido a gente fazer aquela consideração dos 5 casos, tá? Ela vai estar sempre no lado oposto a esses elementos. Então, gente, como é que ficam os nossos raios notáveis aqui para a lente divergente? O primeiro raio é aquele que vem paralelamente ao eixo principal. Está aqui o nosso eixo principal. E ele vai refratar, vai passar para o outro lado da lente, só que ele vai passar pelo foco imagem. Então, eu vou botar minha régua aqui, ó, na diagonal, e até vou passar um pontilhado aqui para dizer que a régua estaria aqui, e vou passar a luz para o outro lado, ó. Então, está aqui o raio refratado. A gente sabe também que todo raio de luz que vem passando pelo foco objeto, ele vai passar pela lente e vai continuar paralelo. Então, aqui eu colocaria a minha régua nesta diagonal aqui, ó. Então, eu traçaria o raio vindo por aqui, tá? Aqui eu vou fazer só um pontilhadinho para dizer que a régua estaria nessa orientação. E aí, a luz, ao chegar na lente, ela vai continuar agora de forma paralela ao eixo principal. E o terceiro e último raio é aquele que vem pelo centro óptico da lente e passa reto, sem sofrer desvio. Tá? Então, nós temos aqui os 3 raios desenhados. Eu vou limpar essa imagem. Está aqui o primeiro raio. Aqui está o segundo. O terceiro eu não desenhei porque não é necessário, gente. 2 só já é o suficiente. Tá? Então, percebam que esse raio refratado e esse raio refratado jamais vão se cruzar. O que vai acontecer, então? O prolongamento deste raio e o prolongamento deste raio, tá? Esses prolongamentos dos raios refratados é que vão se cruzar. E aí, isso aqui vai fazer com que a gente tenha uma imagem virtual, tá? E essa imagem virtual, ela vai se formar aqui nessa região, ó. Tá ali a nossa imagenzinha. E eu posso então dizer que essa imagem, além de ser virtual, ela é uma imagem que está na mesma orientação do objeto, então ela é uma imagem direita, e ela tem um tamanho menor, então ela é uma imagem reduzida. Este é o único tipo de imagem que esse tipo de lente, que a lente divergente, vai produzir. Tá, gente? Então, são 5 casos para a lente convergente e apenas um para a lente divergente. Eu trago aqui para vocês no slide 18 um resumo disso. Tá? O objeto 1, que é aquele que está atrás, ele forma uma imagem aqui. Tá? Imagem I1. O objeto 2, que está aqui em cima do anteprincipal objeto, vai formar uma imagem aqui em cima do anteprincipal imagem. E o objeto 3 vai formar uma imagem aqui um pouquinho mais distante. Percebam que nós estamos aproximando o objeto da lente e a imagem está se afastando da lente. E aí, a gente sempre tem imagens reais nessas 3 situações, imagens invertidas, e o tamanho da imagem está aumentando quando a gente aproxima o objeto da lente. Então, olha aqui, ó, primeiro ela era menor do que o objeto, depois ela era igual e depois ela se tornou maior. O objeto em cima do foco principal, nessa situação 0,4, não tem imagem projetada,
E o objeto na posição 5, ele vai formar essa imagem aqui, não é mais do outro lado da lente, mas sim aqui no mesmo lado em que ele se encontra. E aí isso a gente diz que é uma imagem virtual, direita e maior. Direita porque está na mesma orientação e maior porque é maior que o objeto. E aqui para a lente divergente, então, o objeto aqui e a imagem aqui. Isso é uma imagem virtual, direita e menor. Está aqui o resumo das lentes, galera. Com esse resumo, vocês vão conseguir resolver uma série de exercícios teóricos quando fala de formação de imagens em lentes convergentes ou lentes divergentes. Aqui na sequência, nós temos a equação de Gauss das lentes esféricas delgadas, ou seja, uma relação matemática que vai permitir que a gente encontre aonde as imagens ficarão localizadas depois que a gente colocar um objeto frente a uma lente. Então, conhecida a posição do objeto e conhecida a distância focal da lente, que é essa distância aqui, ó, da lente até o foco, a gente vai conseguir encontrar a posição da imagem. Ou vice-versa, conhecendo duas variáveis, a gente acha uma terceira, tá? Aqui nós temos a equação para a gente encontrar a ampliação, ou seja, a gente falou antes que a imagem vai ser maior, mas quantas vezes maior? Vai ser menor, quantas vezes menor? Então, a ampliação é o número que vai fornecer para a gente esta relação, tá? Para a gente calcular a ampliação, basta dividir a altura da imagem pela altura do objeto, ou dividirmos a posição da imagem pela posição do objeto, claro que aqui vai ter um sinalzinho negativo, e aqui também tem uma relação entre as alturas e as posições do objeto e imagem. Significa que cada uma das letrinhas está aqui, tá, gente? Logo em seguida, a gente vai ver alguns exemplos de aplicação dessas equações. Antes, eu vou chamar a atenção aqui para a convenção de sinais. Sempre que a gente tiver uma lente convergente e o problema fornecer a distância focal, a gente já sabe que esse valor vai ter que ser anotado como valor positivo. Para lentes divergentes, a distância focal ela deverá ser atribuída um sinal negativo, tá? Quando tivermos imagens reais, a posição da imagem será positiva. Sempre que tivermos imagens virtuais, a posição da imagem vai ser negativa. Ou vice-versa, né? Se você calculou uma posição de imagem e obteve o resultado negativo, é porque se tratava de uma imagem virtual. Com relação às ampliações maiores que 1, a imagem é maior. Ampliações igual a 1, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Ampliações menores que 1, a imagem tem tamanho menor do que o objeto. E alturas da imagem calculadas e obtendo resultados positivos, a interpretação que vai se tratar de uma imagem direita, e se os resultados forem negativos, se trata de uma imagem invertida. Vamos então à aplicação no exemplo número 1. Sobre o eixo óptico de uma lente convergente, de distância focal 6 cm, encontra-se um objeto afastado 30 cm da lente. Nessas condições, a distância da imagem à lente será de quanto? Bom, gente, quais são os dados que o problema fornece? Ele está primeiro dizendo que a lente é convergente, eu já sei que a distância focal vai ser positiva. Então, eu vou anotar aqui o F mais 6 centímetros. F é a distância focal, né? O objeto está afastado 30 centímetros da lente. Então, essa aqui é a posição do objeto, é o PO. Está aqui. E eu quero saber a distância da imagem até a lente. O que é isso? Isso é a posição da imagem, é o nosso PI. Tá, galera? Os dados estão aqui. A nossa equação de Gauss que a gente conhece é esta. E a gente vai substituir então. A gente quer calcular o PI, a posição da imagem, que é esse valorzinho aqui.
a gente vai substituir o foco e a posição do objeto que a gente conhece. Então, 1 sobre 6 igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre π. Bom, aqui nós estamos trabalhando com fração. 1 sobre 30 vai passar para o lado esquerdo, subtraindo. Vamos ter, então, 1/6 menos 1 sobre 30 igual a 1 sobre π. Agora, a gente vai tirar o mínimo entre 6 e 30. O mínimo entre 6 e 30, vocês sabem fazer, né? Bota o 6 e o 30 ali, divide por 2, vai ficar 3 e vai ficar 15. Vamos dividir por 3, vai ficar 1 e vai ficar 5. Vamos dividir por 5, vai ficar 1 e 1. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Logo, aqui, o nosso mínimo entre esses dois números vai ficar 30. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 1 é 5. Aqui, ó. 30 dividido por 30 é 1. 1 vezes 1 é 1. Sinalzinho negativo ali. 5 menos 1 é 4. 4 sobre 30 é igual a 1 sobre π. Bom, agora a gente faz o produto cruzado aqui, né? 4π igual a 1 vezes 30. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, 30 dividido por 4 vai dar uma posição da imagem de 7,5. Aqui é a resposta do problema, tá? Se vocês conferirem, é a letra E. Agora, gente, nós vamos falar sobre a vergência de uma lente. Para a linguagem cotidiana, a vergência nada mais é do que o grau da lente, tá? Então, o grau da lente nada mais é do que a capacidade de uma lente convergir ou divergir os raios de luz, tá? Então, aqui nós temos uma lente A, ela está convergindo a luz, aqui uma lente B que está convergindo a luz. Qual é destas lentes que convergiu mais próximo? Foi a lente A. Então, a gente diz que a lente A ela tem uma vergência maior do que a B. Ou ainda eu posso dizer, no dia a dia, que o grau da lente A é maior do que o grau da lente B. Então, sempre que a gente falar em grau, a gente sabe que é a capacidade da lente de convergir os raios mais próximos dela. O grau de uma lente é calculado por esta expressão aqui, ó. A gente não vai usar a letra G, né, para grau, a gente usa o termo vergência. Então, a vergência da lente é 1 sobre o F. O que é o F? O F é a distância focal. Então, essa unidade do F é M. A vergência, então, vai ter uma unidade 1 sobre M. E 1 sobre M significa dioptria, representado por DI. Tá? Então, uma dioptria significa 1 grau. Aqui eu tenho as observações, então, a unidade de divergência é dioptria, cotidiano chamamos isso de grau. A lente convergente, ela vai ter 1 grau positivo e a lente divergente vai ter 1 grau negativo. E a gente sabe também que a dioptria é a unidade 1 sobre m, 1 sobre metro, ou seja, metro na menos 1. Portanto, gente, sempre que iremos calcular o grau da lente ou a vergência, devemos usar a unidade metro. Então, obrigatoriamente tem que ser metro. Aqui no slide 27 diz que quando a gente tiver várias lentes associadas, a vergência total do conjunto vai ser a soma de todas as vergências. Ou no linguajar mais simples, se nós tivermos várias lentes, o grau total do conjunto é a soma de todos os valores. Tá, gente? Agora nós vamos aplicar isso em um exemplo. Considere uma lente convergente de distância focal 25 centímetros. Qual o grau dessa lente? Ou seja, qual é a vergência dessa lente? Ora, o problema deu para a gente
a distância focal de 25 centímetros, está aqui anotado, ó. Só que para calcular o grau da lente, nós temos que usar a distância em metro. Então, está aqui já convertido, ó. Dividimos por 100, tá? E aí a gente teve 0,25 metros. A divergência é o que nós queremos calcular, letra V. Para solucionarmos esse exemplo, basta usar a equação V igual a 1 sobre F. Então, 1 dividido por 0,25 vai dar 4. O metro está embaixo, eu posso escrever 1 metro na parte de cima com o expoente menos 1. Aqui o expoente dele é 1, né? Mais 1. Então, eu escrevo ele em cima com um sinalzinho contrário. Bom, eu posso também escrever isso como sendo dioptria. Tá? Metro na menos 1 equivale a dioptria. E aí, gente, nós concluímos a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido esse tema e que consigam resolver as atividades. E se você gostou dessa videoaula, dê o seu like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que eu irei inserir no meu canal. Deixe um grande abraço, fique com Deus e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!